Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui de cabelo novo, porque eu quero chegar em 2026 arrasando, tá? Ano novo, cabelo novo. Vamos lá, nem mexi, cheguei do salão direto pra falar com vocês, pra poder o negócio não desarmar aqui, né? Porque ainda vou ter que aprender a lidar com esse cabelo. E vamos lá. Bom, eu tô aqui, eu falei com vocês em alguns momentos, em pequenos vídeos, sobre a avaliação do ano anterior, desse ano de 2026, né? Sobre o que a gente poderia, como a gente poderia, 2025, perdão. Avaliar como é que foi, qual nome nós daríamos, qual foi a essência, né, de 2025. Após essa reflexão, seria interessante pegarmos, dividirmos a nossa vida em algumas áreas. Eu vou dizer algum nome de algumas áreas para vocês. E vocês vão fazer a avaliação dessas áreas, tá bom? E a partir dessa avaliação, vocês vão definir como vai ser os objetivos para essas áreas e quais as prioridades, quais áreas você querem priorizar, tá bom? Então vamos lá. A primeira área aqui seria plenitude e felicidade. Você, como está? Seu nível de felicidade? Está bom? Como é que está? Essa parte do contentamento, satisfação realmente pessoal. Não está muito satisfeito, tem muita coisa ainda a preencher. Como está? Coloca uma nota aí. Pode colocar. Eu espero. Ah, você não pegou papel ainda e a caneta? Então eu espero. Belezinha. Beleza? Ok. Então, plenitude e felicidade. Dá uma avaliada como é que foi esse ano de 2025 nas questões de plenitude e felicidade. Espiritualidade. Espiritualidade aqui não se trata necessariamente de religião, gente. Realmente como está seu estado espiritual, a nível de contato com a natureza ou com você mesmo. Como é que você está nesse sentido, tá? Porque tem gente que tem religião, mas não está feliz. E tem gente que às vezes não tem religião nenhuma e está feliz, se sente conectado com o mundo, com o universo, com a natureza, se sente pertencente. Isso seria espiritualidade. Coloco a nota nisso aí também. Saúde. Saúde, como é que tá a sua saúde? E saúde a gente pode ver a 3 níveis: mental, físico, saúde mental, física, saúde emocional. Também a gente pode estar analisando. Então, como é que tá a parte mental? Como é que tá essa parte de tá ansioso, não tá tranquilo, tá conseguindo levar as coisas de uma maneira tranquila? Como é que tá a parte de saúde física? Tá fazendo? Como é que tá? Tá bem? Tá ok? Tá com pressão? Tá ok? A parte da colesterol tá ok? Tá tudo bem? Tá conseguindo fazer tudo direitinho? Faz uma avaliação aí, tá? Estudos. Como é que tá essa parte de estudo? A parte de você, como é que você tá sentindo a parte de estudo? Você tá sentindo que você tá precisando melhorar alguma coisa, tá precisando de uma caprichada, né? Alguma área específica? Como é que tá? A próxima área é equilíbrio emocional. Como é que tá essa parte do equilíbrio emocional? Você tá se sentindo bem? Tá se sentindo tranquilo? Tá se sentindo, como é que tá essa questão das emoções? Tá muito intenso, tá menos intenso, tá conseguindo equilibrar? Como é que tá? Coloca uma nota. E a parte de realização e propósito, como é que tá? Você tá com algum objetivo na sua vida? Tá se sentindo realizado?
Faz uma observação aí. Essa parte realmente de... Porque propósito tem a ver com objetivos de vida, né? Então, vê como é que tá isso aí. Contribuição para o mundo. Contribuição para o mundo tem a ver a questão de você ajudar, entendeu? A parte social, se você tem, você pode ter fazer um voluntariado ou não, ajuda, sabe? Ajuda quando pode, né? No Dia das Crianças, no Natal, mas está sempre participando de alguma coisa. Como é que está essa parte da contribuição para o mundo? Coloca aí a nota. E finanças? As finanças, como é que está? Tá endividado, todo cheio de pepino para descascar, tá difícil, tá puxado, tá tranquilo, tá equilibrado, tá dando para... quais são, né? Se você tá conseguindo fazer o que você pretende, que você pretendeu, que você tá sonhando, seus planos na parte realmente financeira, tá guardando dinheiro, tá investindo, como é que tá? A família, como é que tá essa questão da família? Filhos, pais, amor. Como é que tá essa questão do amor, a parte de relacionamento? Gente, não adianta você tá namorando, tá casada e tá infeliz, né? Então não é porque tá com relacionamento que tem que colocar nota boa, que a gente às vezes tá no relacionamento, mas não tá feliz. Então a nota não precisa necessariamente ser alta. Mas tem gente que tá solteira e tá feliz. Então tem que ser avaliado como é que tá pra você, né? Essa parte do relacionamento amoroso. Coloca a nota aí, vai. A parte social, como é que a parte dos relacionamentos sociais, a parte de você estar saindo com os amigos, colegas de trabalho, é, vizinhos, como é que tá essa parte? Tá ok? Como é que tá isso aí? E o último, a 12ª, com relação a lazer e hobbies. Você tem algum lazer, algum hobby? Como é que tá sendo isso aí pra você? Bom, a partir do momento que você faz um panorama geral, dá notas para essas diversas áreas que da sua vida, depois de você faz uma análise, dá uma olhada de como é que tá essas áreas da vida e você vai priorizar, colocar primeiro objetivos do que você realmente gostaria de fazer em cada uma dessas áreas, tá? Essa é a segunda etapa. Então, você vai colocar objetivo para a parte de plenitude, felicidade, espiritualidade, a parte de saúde, estudos, equilíbrio emocional, realização e propósito, contribuição para o mundo, finanças, família, amor, a parte realmente de relações sociais e lazer e hobby. Então, você vai botar um objetivo para cada uma daquelas áreas, tá? E depois de você botar um objetivo para cada uma daquelas áreas, você vai escolher 5 áreas como prioritárias. Você vai dar prioridade a 5 dessas áreas, dessas 12, tá? Por quê? Muitas das áreas se interrelacionam. Então, às vezes, por exemplo, saúde, ou então finanças. Finanças é uma que mexe com um monte de coisa. Então, você tem a área de finanças que vai mexer, às vezes, com estudo, porque você não está fazendo aquele estudo, porque você não está tendo, né? A parte financeira está difícil, você precisa de um livro, precisa de um curso para fazer alguma coisa. Então, precisa. A parte de finanças, às vezes, mexe também com a parte de relacionamento amoroso. A parte de finanças mexe também com o fato de você... com a família, que às vezes tem alguns atritos familiares por falta de dinheiro. Então,
algumas dessas áreas se interrelacionam, na verdade todas, né? Porque tudo faz parte de você, tudo faz parte da sua vida, todas são áreas da vida de uma pessoa, no caso da sua vida. Mas assim, então se você às vezes mexe em uma, você termina refletindo positivamente em outra, tá? Mas aí você tem que olhar dessas áreas, quais as que você quer focar. Tá? Então, primeiro você vai fazer um objetivo para cada uma delas, tá? O que é que você quer? E daí você vai tirar cinco áreas da vida de vocês, que você considera como prioritária, tá? E dessas 5 áreas, você vai analisar as 5 áreas e você vai traçar um plano a partir delas. Como é que é esse plano? É interessante, gente, eu queria fazer uma observação. Muitas das coisas que eu tô falando aqui, eu pego de vários, são muitas as referências que tem, inclusive aqui no próprio YouTube, mas eu gosto muito de Thaís Godinho, na minha xará, que ela tem um curso muito bom chamado MVO, que é o Movimento Vida Organizada, e que dá uma base para a gente estar, se saber se organizar e definir seus objetivos. É muito bem feito o trabalho dela, tá? Então, assim, ela dá a sugestão da gente colocar um lema para o próximo ano, tá? Então, assim, eu tô como. Vamos supor, eu tô como áreas de foco aqui, eu coloquei algumas áreas de foco. Eu botei saúde, eu botei família, eu botei carreira, amor, estudo, tá? É um exemplo do que eu coloquei aqui. Por quê? Eu botei essas 5 prioridades, eu quero priorizar essas áreas em 2026. Né? Estava priorizando também já algumas, eu estou tentando me aprofundar nisso. A parte de saúde, eu subdividi em saúde física, mental, emocional. Então, assim, entre elas, a parte realmente de tentar reduzir, trabalhar a ansiedade, que eu sou naturalmente uma pessoa muito ansiosa, então assim, eu venho buscando reduzir a ansiedade. Já melhorei bastante, né? Reduzindo a intensidade também da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, gosto de ver, sou ariana mesmo, gente, ariana torta, vivo de amor profundo, então é aquela coisa assim, dilacerante, né? Mas venho buscando justamente reduzir isso aí, porque é uma coisa que não é, que nada demais é bom, né, gente? Tudo demais estraga. Então, eu venho tentando buscar isso, trabalhar isso, tá? Nessa parte da ansiedade, de ter muitas coisas, né? Muitos trabalhos, muitas atividades ao mesmo tempo. Então, eu venho trabalhando para dormir melhor, justamente para ter uma saúde mental melhor. Venham fazendo atividade física. Então, assim, eu quero intensificar isso em 2026. Um exemplo, tá? Eu vou, né, fazer esses ajustes aí de acordo para poder melhorar essa parte da minha vida em parte da saúde. Família, tem a ver com a minha família, de estar mais com meus filhos e meus pais. Amor de estar também, sair mais com o meu esposo e tudo mais por conta de, né, porque temos meninos pequenos, então a gente tem que estar sempre tomando, né, observando isso. A parte de carreira, né, porque a gente tá, por que eu botei carreira? Porque eu tô agora na reforma tributária, então tem muitas atividades, muitas leituras a serem feitas, muitos cursos a serem feitos, todos voltados à parte tributária, porque está tendo muita mudança de legislação e eu trabalho com isso prioritariamente. Então, eu tenho que estar me atualizando, tô lendo, tô sempre, né, fazendo curso, então tem que estar sempre por dentro das coisas. Então, isso também é uma prioridade para mim, tá? E estudo. Eu botei aqui como estudo, exemplo, porque eu quero continuar a fazer meu curso de francês, né? Eu tô no nível avançado, então eu tô querendo, né, finalizar isso.
finalizar esse intermediário avançado. Em inglês também talvez começar alguma coisa, não tenho certeza ainda como vai ser, mas eu tenho vontade. Então, é basicamente isso. Então, eu peguei todas as áreas da vida, fiz uma avaliação, depois fiz objetivos para cada uma delas e depois eu coloquei essas áreas como minhas áreas de prioritárias. Vocês vão fazer a mesma coisa. Depois disso aí, vocês vão colocar o lema para 2026, tá bom? Então, qual vai ser o lema? Eu botei aqui, mas relacionado à minha área de foco, né? Então, um equilíbrio da minha saúde, colocando mais auto-amor e autocuidado na minha vida e na da minha família, dando, inclusive, mais atenção à minha carreira. Quer dizer, eu estou tentando fazer um combo. A gente sabe que nem tudo assim, então é equilíbrio perfeito, mas tentando fazer esses ajustes, né? Então, eu vou ter que cortar uma coisa ou outra para não ficar muito sobrecarregado, tá? Então, é basicamente isso, por enquanto. E aí, depois a gente vai estabelecendo estabelecendo metas, tá? De longo prazo, médio e curto prazo. De maneira a, tipo assim, o plano que fica lá no final, você visualiza seu plano final lá, vamos supor de longo prazo, de 8 a 10 anos, e você tem que tentar visualizar trazendo ele para perto de você. Você faz o plano daqui a 10 anos, aí você traz ele para o médio prazo. O que eu preciso estar em médio prazo feito para poder, em 10 anos, ter cumprido a minha meta, o meu objetivo? E do médio você traz para o curto. O que eu preciso fazer no curto prazo? Vamos supor que é de 2 a 5 anos, ou até 2 anos, para que no médio prazo, que é de 2 a 5, né, a gente já esteja feito, e de 5 a 10 já esteja concluído. E aí você traz mais. O que eu preciso trazer a nível de para esse mês, para esse trimestre, por exemplo, ou para esse ano, para que em 2 anos já tenha dado esse andamento, depois de 5 a 10 anos, em 10 anos. Aí então, assim, você vai puxando do mais longo para o mais próximo, de maneira que você tem que terminar enxergando o que você tem que fazer essa semana, tá? Para poder, e de repente, no dia de amanhã, no dia de hoje, para que o seu objetivo seja alcançado. Você vai fazer uma coisa, né? Você vai puxando de lá para frente para cá, fazendo todo esse planejamento, tá? Isso aí eu realmente peguei da Thaís, tá? Thaís Godinho. Então, esse é o meu primeiro vídeo sobre um vídeo aqui no YouTube. Eu fiz pequenos vídeos também para vocês lá nos status, né? Mas esse aí é um vídeo que eu acho que vai ser interessante para vocês. Vou colocar só depois aí para vocês os itens assim que vocês podem estar utilizando para poder ter um guia, né? E do que deve fazer. E qualquer dúvida pode mandar mensagem que eu vou responder assim que possível. Tá ok, meu povo? Um beijo grande. Fiquem com Deus.